Olá, meu nome é Danilo Campos, eu sou contador e especialista em gestão de empresas da Astec Contabilidade. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre regularização de licenças de bombeiro da sua empresa e do seu estabelecimento. E hoje a gente está contando com uma presença muito especial, que é de um amigo, um parceiro, o Roberto Fervença, da HDR Prevenção contra Incêndios, e também com a ajuda da nossa sócia Luciana Barroso Abraão, que veio aqui para auxiliar também, dando suas opiniões e contribuindo alguma coisa aqui para a nossa conversa. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Vamos falar um Tirar pouco. as dúvidas. Vamos falar sobre esse tema polêmico aí. Sim. Na verdade, eu acho que todo mundo tem muita dúvida, né? Acho que as pessoas não entendem muito bem sobre essa regularização dessas licenças do Corpo de Bombeiro, né? Bom, eu queria que você começasse a falar um pouco... O empresário, né, o empreendedor, ele abre uma empresa e normalmente passa pela contabilidade. Então, a gente constitui a empresa e um dos passos depois de constituição de contrato social, enfim, né, todo aquele processo contábil, chegou aquele momento fatídico. O que fazer depois? Ele tem um local, ele tem um estabelecimento. O que o empresário precisa fazer depois que esse processo de regularização? Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto, o comércio... A atividade que ele vai desenvolver, ela está focada em quê? Ele tem que fazer essa pergunta. Segundo ponto, quem eu devo contratar? Quem é hoje o profissional que tem a capacitação técnica hoje para poder desenvolver e dar todo esse suporte para ele? Então, acho que a largada, ela começa na busca pelo profissional que tenha esse conhecimento técnico. Roberto, quem que hoje você reputa importante nesse segmento? Nós temos hoje vários agentes bombeiros que hoje... é o seu caso, né? É um dos casos, né? Eu hoje, o que eu costumo dizer para todos os nossos clientes, né? Hoje você tem que buscar alguém que esteja... e já esteve atuante e sabe hoje como que funciona todo o sistema de segurança. Eu fiquei envolvido na corporação por muito tempo, foram 23 anos dentro do Corpo de Bombeiros, e hoje, já com 15 anos de empresa, o que a gente obteve aí de experiência? O que a gente chegou? Que hoje aquela pessoa que está montando o negócio dela, ela não sabe qual que é o ponto inicial, como que ela começa. Exato. Então, é a contratação adequada para que aquele profissional vá até o estabelecimento e veja o que você vai, qual que vai ser a sua ocupação. Esse é o primeiro ponto. Você vai ter gás? Vou. Então tem alguns requisitos que você precisa atender. Tá? Você tem um segundo piso? Tenho. Bom, vai ter uma escada. Nessa escada, o que você precisa ter? Corrimão, guarda-corpo. Mas isso é o básico. É o básico. Claro. Quando hoje a gente... chega em um cliente, ele tem muita dúvida no segmento. Então, acho que o mais importante é ter o suporte da contabilidade e a contabilidade ter lá um grupo de profissionais que tenham habilitação e capacitação para esse tipo de atividade, tá? Para que ele possa montar a sua empresa, ter os seus sistemas operando, ter a licença homologada e, claro, trabalhar em segurança. É o que a gente espera. Mas quando você fala da contabilidade, eu entendo perfeitamente que é uma sequência do processo de legalização da empresa, né? E aonde que você, com a sua experiência do Corpo de Bombeiros, aí você precisaria também ter um apoio, além do contador, de engenheiro? Explica um pouco essa questão. O que você precisa fazer? Você mesmo assina lauda essa licença? Como que funciona na prática? Vamos lá. Hoje, o profissional que tem competência legal é um engenheiro, que é o meu caso, eu sou engenheiro civil, um arquiteto, que hoje são esses dois profissionais devidamente registrados nos conselhos de classe, né, o CREA ou o CAL, que tem essa competência. Tá? Está hoje uma discussão para que o técnico em edificações também tenha essa legalidade para prosseguir nesse processo. O que mais hoje é importante? Além do conhecimento adquirido, o profissional que vai executar, ele tem que conhecer muito bem as normas técnicas. Hoje nós tivemos recentemente, agora no dia 20 de março, coisa recente, nós tivemos
43 instruções técnicas publicadas. Tá? Muita coisa mudou. Então, não adianta o profissional hoje ter a capacitação, ter a habilitação, mas ele não conhecer em profundidade o decreto estadual que regimenta a segurança contra incêndio, as suas instruções técnicas e principalmente as NBR vigentes. Entendeu? Sem dúvida. Não, e a gente sabe que existe muita parametrização, muita normatização em relação a isso, né? A gente tem um exemplar ali da regulamentação, até antes, né, das mudanças, e é gigantesco, né? É uma coisa que não é qualquer engenheiro, não é qualquer arquiteto que vai ter o domínio sobre o assunto, né? Bom, Danilo, o que a gente costuma ver muito? Eu tenho um caso, inclusive, recente, de um amigo que eu fui lá tomar um café no estabelecimento dele. Eu entrei no estabelecimento, eu vi a licença fixada lá na parede, na entrada, e eu não vi um aparelho extintor, não vi uma sinalização, não vi uma luz de emergência. Aí eu falei, você está com a sua licença publicada, mas você não foi orientado? Não, eu que cuidei do processo. Porque hoje o Via Fácil Bombeiros te dá essa competência para você fazer isso. Só que o que acontece? No caso dele, é uma edificação pequena, de 89 metros quadrados. Então, ele não precisava, tá? Até o dia 20, não precisava. Agora precisa. Precisa agora de qualquer legalização, precisa ter uma anotação de responsabilidade técnica, me referindo aí ao engenheiro civil, tá? Para ele poder dar entrada no processo. Mas antes do dia 20, como que acontecia? Ele chegava, cadastrava a edificação dele e na edificação dele tem gás. Aí eu falei, você tirou a licença do gás? Você tirou? Não. Eu chamei a empresa, ela veio, fez a instalação. Não te emitiu nenhum documento? Não. Aí ele já estava funcionando a atividade dele e ele não tinha um equipamento de proteção no local. Aí falou, Roberto, sério? Então faltou o quê? Informação. Faltou conhecimento. Então, é isso que hoje a gente tem procurado explorar dentro dos trabalhos que a gente desenvolve, né? Levar a informação, mas levar a informação técnica. Tá? Sem dúvida. Com bastante clareza. Até porque o tema é complexo. Né? Você citou esse livro vermelho aí que eu fiz questão de trazer, é o decreto antigo. Tinha 794 páginas. O novo pulou para 880. Ou seja, se a pessoa hoje não tiver muita disposição e não gostar do que faz, claro. eu vou um pouquinho além, tá? Eu acho que gostar ainda é pouco. Eu falo que tudo na vida a gente tem que ter paixão. Quando você fala assim, Roberto, se você pudesse voltar 10 anos atrás, quando você se aposentou no Corpo de Bombeiros, o que você faria de diferente? Nada. Então, na nossa vida, tudo tem que ter muita paixão. Né? E hoje, o profissional que está disposto a atuar nessa área, que é uma área extremamente legal para se trabalhar e rentável, né? Claro. Tem que parar um pouquinho e estudar. Estudar. Bastante, né? Estudar bastante. Esse é o meu livro de cabeceira. É isso, é viver disso, né? Que nem como a gente vive de contabilidade de tributo, né? Sim. E faz parte, tudo isso que a gente está conversando aqui faz parte da nossa vida contábil também. Sim. Porque é de responsabilidade do contador também, caso a gente não faça um procedimento 100% de legalização, né, junto ao Corpo de Bombeiros, aí a gente tem problema de alvará com a prefeitura, né, e um ponto que os contadores mesmo, eu posso falar de forma geral, os contadores não têm conhecimento e precisam realmente dessa ajuda de quem tem a parte técnica. E agora mudou muito essa legislação nova, essa normatização, ela veio... Me explica um pouco como que funciona, como faz a solicitação dessa legalização junto ao Corpo de Bombeiros atualmente. Vamos lá, é um processo muito simples. Muito simples. Você, a Luciana, qualquer pessoa hoje pode desenvolver. Tá? Se você hoje entrar no site do Corpo de Bombeiros, corpodebombeiros.sp.gov.br, você vai lá no menu Segurança contra Incêndio. Você abre lá a página, você tem mais de 100 perguntas frequentes, de dúvidas, e te explica passo a passo hoje como você monta esse processo. Mas em linhas gerais, hoje, antes de iniciar qualquer atividade, qualquer processo, primeiro, leve um profissional e adeque o seu prédio. O que eu vou precisar, Roberto? Só de extintores e sinalização? Não, o teu prédio tem uma área construída que ultrapassa 750 metros quadrados. Você vai precisar fazer um projeto técnico.
Ah, ok. Então eu não posso iniciar minha atividade ainda? Por enquanto, não. Né? Então, o primeiro passo é, sendo uma edificação com uma construção inferior a 750 metros, você vai ser enquadrado no que nós chamamos de PTS, Projeto Técnico Simplificado. Tá? Então, adeque o seu prédio. Primeiro passo. Qualquer estabelecimento, então. Qualquer estabelecimento. Que a pessoa quiser abrir uma lojinha, um escritório, qualquer atividade tem que ter essa regularização. Qualquer atividade hoje necessita de regularização. Tem um caso, uma isenção que agora entrou nessa publicação do dia 20, agora do mês de março, né? Ocupações, edificações unifamiliares. Vamos imaginar, eu abro uma empresa. Eu não vou ter atendimento, eu não vou ter estoque, eu vou fazer um trabalho em casa. Tá? Prestação de serviço, por Prestação exemplo. de serviços em casa, na minha residência. Tá? Então, você não vai precisar da sua licença. Você não precisa por exemplo, um artesanato, não que necessita, a pessoa faz, ou um artista vai pintar o quadro, enfim. Não necessita de uma licença. Tá? Agora, vamos imaginar que você mora em um sobrado. Tá? Na parte de cima é só a sua família. É unifamiliar. Mas embaixo tem 3 comércios, ou um comércio. Tá? O comércio vai ter que ser regularizado. Tá? Regulariza o prédio todo? Regulariza o prédio todo, exatamente. Desde que você tenha... quando você não tenha nenhum tipo de comunicação. Tá? Então, vamos dar um exemplo. O acesso para o sobrado não está diretamente vinculado. Não tem uma janela, não tem uma porta, nada que passa pelo... Você vai regularizar somente a parte de baixo. Perfeito, tá? perfeito. Contempla toda a área construída, mas regulariza somente a parte do térreo onde existe o comércio lá. Tá? Ô, Roberto, uma dúvida. Bom, você sabe que eu atuo ali no escritório na área trabalhista, né? Sim. Departamento pessoal. E eu estou aqui pensando, né, nas penalidades que a empresa pode sofrer caso ela não faça essa regularização. Então, eu já imagino, né? Ela vai ter ali... Enfim, eu queria que você explicasse isso, essas penalidades. Só que eu já estou pensando assim, lá na segurança do trabalhador, que a empresa tem que ter todos os laudos dessa área de segurança e saúde do trabalhador. Mas, assim... por exemplo, se ela deixar de fazer alguma adaptação no ambiente de trabalho, que isso venha a causar algum acidente, sei lá, ela não botou um corrimão, Nossa, ela não fantástica a tua colocou como chama aquele negócio na escada que não escorrega? Fita antiderrapante. Isso. E aí isso, né, por uma negligência nessa parte, ela pode sofrer uma penalização maior ainda, né? Pode. Lu, a sua pergunta foi fantástica. O que hoje a gente observa e acaba fazendo esse link aí com a segurança do trabalho? Né? Vamos dar um exemplo numa atividade... Vamos dar o exemplo da Astec. A Astec tem lá um 2º piso. Tá? Esse acesso por essa escada precisa sim. Se for uma escada que tem piso escorregadio, precisa de uma fita antiderrapante. Tá? O teu corrimão, ele tem uma distância da parede, ele tem um diâmetro que ele tem que ser instalado. Tá? Vamos imaginar que você tenha a licença e você não regularizou isso. Tá? Até porque uma área inferior a 750 metros não é mais alvo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Tá? Quem cuida de todo esse processo é o engenheiro civil, que hoje ele abre todo o processo, emite a documentação e a licença sai. Escutem bem o que eu vou falar agora. A licença sai automaticamente. É uma autorregularização. Exato, é o que publicou agora no dia 20 de março. Tá? Então, hoje, se você não faz, ou o engenheiro, outro responsável técnico, ele não te passou essas orientações, teu funcionário escorrega da escada. Vai gerar aí sim um pipinaço. Uma responsabilização, né? Lógico que a empresa já é responsável, mas eu penso isso, que numa ação... Isso pode piorar bastante a situação da empresa, né? Num passivo trabalhista aí. Não só pode escorregar um empregado, mas pode escorregar também o sócio da empresa. Sim. E aí, o proprietário, todo mundo, né? E aí, Lu, tem outra coisa. Nem toda seguradora
Ah, sim. Vai renovar o seu seguro. Muita gente fala assim, eu tenho o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tá? O chamado AVCB. Ou eu tenho o CLCB, o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros. O seguro valida. Algumas seguradoras querem que, além da apresentação desse documento, você apresente todos os laudos que garantam que seus equipamentos estão em plena operação e passaram pelas manutenções preventivas. Extintores, bomba de incêndio, sistema de para-raio, escada pressurizada. E hoje a gente entende isso, né? Porque isso é cultural, tá? Eu tiro a licença, a pessoa se esquece. O que ele faz? Só renova a recarga dos extintores a cada ano, a cada 12 meses, conforme está descrito na norma, né? Mas ele se esquece que lá no prédio dele tem luz de emergência, que ele não testa. Quando ele precisar dela, ela não vai funcionar. Ele tem um alarme de incêndio que tem uma bateria. Se você não fizer testes periódicos, não ficar tocando o alarme, né? Mas você coloca lá no silencioso e deixa o dispositivo tocar, para você utilizar a bateria. É o mesmo caso de um carro parado há alguns meses. Ele não vai pegar porque a sua bateria, o seu acumulador, zerou. Perfeito. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que buscar, que não é só tirar a licença. Claro. Não é só cumprir uma burocracia, né? Exato. Eu acho que é trabalhar mesmo, ter essa visão de que isso vai evitar um passivo para a empresa, em todos vários os sentidos, aspectos, né? tanto Em todos os trabalhista sentidos. quanto Lu, a gente já, né, viu, infelizmente, muitas tragédias aí, Lu, né, em várias empresas que tem público, enfim, a gente né? dá sempre o exemplo do episódio em Santa Maria em 2013. Sim, não felizmente, tem né? como esquecer, né? 6 meses depois do episódio de Santa Maria, o hoje, né, falecido Major Olímpio, ele protocolou um processo, ele protocolou um pedido e nasceu em 2015 a Lei 12.057, perdão, né? E essa lei mudou todo o segmento de segurança contra incêndio no estado de São Paulo. Né? 2018 tivemos o decreto e agora, 2024, virou mais um novo decreto. Né? Então, hoje as pessoas precisam se atualizar. As pessoas hoje precisam buscar uma coisa que muitas acabam se esquecendo. Eu quero morar em segurança. Exato. É isso. Eu vou para um condomínio, o que eu busco? Segurança. Você está fazendo a tua parte? Eu vou para uma empresa. Será que eu, empreendedor, ou eu mesmo, funcionário, estou cumprindo as regras de segurança que a empresa exige? E é fato. A gente aprende, eu sempre falo em todos os meus treinamentos e para todos os meus clientes. A gente só aprende com 2 coisas que acontecem na nossa vida. Quando a gente perde alguém que a gente ama, Exato. e a gente muda a nossa maneira de pensar, porque, poxa vida, por que eu não fiz diferente? Né? Ou quando a gente é severamente penalizado financeiramente. Aí as pessoas passam a mudar o jeito de ver a segurança. Com certeza. E, na verdade, assim, eu acho que essas normas existem, não é balela, não são normas criadas do nada, são requisitos técnicos, são históricos, né, em que o próprio Corpo de Bombeiros passa, né, e tem a experiência do que é certo, né, e a prevenção. A gente, como você disse, eu acho que as pessoas acabam sentindo no bolso quando realmente estão fazendo uma coisa errada. A gente precisava falar um pouquinho também sobre essas penalidades. Supondo que tem um estabelecimento que não cumpriu as regras ou que imputou informações erradas, existe penalidade para isso? Existe. Um dos artigos do decreto novo agora prevê medidas cautelares. Uma delas, tá? Quais são uma medida cautelar? Suspensão imediata da licença. Tá? Isso, claro, vai ser avaliado. O que hoje a edificação oferece que não oferece, a edificação está insegura. Então, cabe sim uma medida cautelar, que seria a suspensão. Quando se faz uma suspensão, isso é novo, quando se suspende, tá? A contabilidade precisa notificar a junta comercial. Olha só que tá? interessante, né? Ok? Porque hoje
virou um casamento. Hoje a licença do Corpo de Bombeiros está atrelada ao alvará de funcionamento, Claro. está atrelada. Vamos imaginar um estabelecimento que necessita de vigilância sanitária. Tá? Está atrelado à vigilância sanitária. Isso gera um único certificado, conhecido como CLI, Certificado de Licenciamento Integrado, que hoje você cadastra lá no Facilita SP. Tá? Então, hoje, essa medida cautelar de suspensão já prejudica o empreendedor. Já está irregular. Já está irregular. Não pode trabalhar, na verdade, né? Não pode trabalhar, na teoria, e não poderia trabalhar. E tem clientes, né, Danilo, que a gente já observou, que para ele contratar um trabalho, né, para ser contratado, na verdade, ele tem que apresentar uma série de documentações, Sim, né? sim. E essa licença é uma delas. A gente teve um caso lá que estava tendo um problema da regularização da licença lá da Era um empresa. fornecedor, né? E aí exigindo. ele não conseguia fechar o contrato, um contrato milionário. Então, quer dizer, na verdade, eu acho que essas penalidades, elas são, assim, até incalculáveis, né? É. Assim, existem essas de pronto, mas o que isso leva a que prejuízo, acho que não dá nem para calcular, porque nesse caso desse cliente, eu lembro que era um contrato milionário que ele poderia perder, porque, Sim. se eu não me engano, tinha até licitação. Então, são exigências que pode ter um problema de um acidente de um empregado, como que você vai mensurar? Né? A gente tem um cliente que teve uma situação em que o INSS entrou com a ação contra, De né? regresso, de né? regresso, e hoje é a empresa que tem que pagar o benefício da viúva, entendeu? Então, veja bem, a gente às vezes pensa, o INSS vai pagar o afastamento, vai pagar a pensão por morte. Sim, mas se houver essa negligência por parte da empresa, eles entram com a ação de regresso e aí quem paga é a própria empresa para o resto da vida. E aí, Lu, o que eu costumo sempre dizer, né? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre a minha vivência no bombeiro, esses 23 anos lá. A gente chegava e falava assim para o empreendedor, né? Nossa, mas como que pegou fogo? Depois da extinção, você faz um laudo, né? Você vai conversar com o empreendedor, né? E fala, bombeiro, você acredita que eu não fiz a minha licença? Olha só. Ou seja, o seguro provavelmente não vai pagar o teu prejuízo. E quando a gente hoje fala da regularização, é uma coisa que as pessoas se esquecem, né? Eu tenho que proteger patrimônio, eu tenho que proteger meio ambiente, Claro. mas em primeiro lugar vem a vida. A vida. Com certeza. Então hoje, se você trabalha, se você mora num local que está inseguro, é difícil hoje mensurar segurança, né? Sim. Claro. Você tem que estar muito antenado onde você vai, os ambientes que você frequenta, né? Mas hoje, quando você fala assim, poxa vida, eu vim morar num condomínio, eu vim com um propósito, eu vim para buscar segurança e tranquilidade, mas eu não estou fazendo a minha parte dentro do apartamento. Uhum. Eu não estou zelando pela energia elétrica, eu não estou zelando pelos cuidados com o uso do gás, que são hoje as principais causas. Elétrica e gás são mais de 90% dos princípios de incêndio. As causas são oriundas desses dois itens. Então, a gente percebe que as pessoas deixam um pouquinho a segurança de lado e passam a valorizar essa segurança no momento que ela perde o patrimônio. É verdade. Quando ela perde, às vezes, um estoque inteiro, ela fala, o seguro paga. Beleza, o seguro pode pagar, se ele tiver com a licença em dia, tudo certo, tá? Mas e o tempo para você hoje montar um novo estoque? Você tem clientes que querem receber a mercadoria amanhã, Claro. E aí? A tua equipe que hoje está trabalhando, será que ela vai estar tranquila daqui 10 dias, 15 dias? Fala, poxa vida, eu saí de um prédio com fumaça, com incêndio, sabe? Então, hoje, a segurança é um tema extremamente abrangente. Eu acho que é importante o alerta para o empresário que, às vezes, né, esse
esse custo não é nem, vamos chamar de custo, né? É um investimento mesmo em contratar um profissional competente para fazer um trabalho de qualidade. Isso vai, às vezes, na hora até, a gente sabe de todas as dificuldades, né? Dos custos, mas é de extrema importância para se evitar, talvez, um custo ou até mesmo, né? Um custo aí incalculável, inestimável. Que É uma vida, compliance, né? Eu acho que é Sim. compliance. Isso é uma questão de governança da empresa. Sim, Entendeu? sem sombra de Dentro, dúvidas. dentro das normas tributárias, societárias, a gente tem outras normas que precisam ser seguidas. Sim. E isso, como a Sim. Lu disse, todo mundo ao seu redor ali, fornecedores, clientes, enfim, né? Todo mundo que participa disso acaba sendo atingido pelo não cumprimento de uma norma, né? Bom, a conversa boa passa rápido, né? A gente Passa. está chegando no final do Sim. nosso bate-papo, né? E eu queria deixar aberto para você dar um recado, um último recado. O que você Maravilha. falaria aí para os nossos clientes, para quem realmente está, ou já tem o estabelecimento, já tem o seu negócio, ou que vai abrir uma empresa? Qual que é o seu recado final, Bom, Roberto? eu acho que a primeira regra, conscientização. Buscar estar consciente das necessidades que você precisa ter hoje num prédio. Tá? Eu ouço muito a seguinte palavra: o seguro cobre. O seguro cobre. Vocês têm seguro de casa? Tem seguro de vida? Você paga para não usar. E quando hoje a gente contrata um profissional competente, capacitado, envolvido, com paixão naquilo que faz, né? Qual que vai ser o teu resultado? É como se fosse um seguro. Você vai ter tua licença lá, homologada, o teu prédio vai estar seguro, a tua equipe vai estar trabalhando em segurança. Você pode ficar tranquilo. É aquela prática, né? Seja constante. Seja sempre constante. Tenha bons parceiros do teu lado. Procure explorar mais esse conhecimento hoje nas redes sociais. Tá? Então, hoje, eu tenho muita coisa para falar. Eu falo que um podcast hoje, se a gente for falar realmente de segurança, a gente vai ter 10 episódios de podcast, não acaba. O Já assunto está é muito convidado longo. já para a gente falar mais. A hora que vocês quiserem. Estou sempre à disposição. E fica sempre a dica, né? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Prevenção, né? Prevenção, sempre. Aliás, foi o foco da nossa empresa. Quando eu me aposentei no Corpo de Bombeiros, aliás, esquece a aposentadoria, né? Vamos usar outro nome, né? Mas eu falei, o que eu vou fazer quando eu pendurar minha chuteira? Porque eu trabalhei na emergência a minha vida toda, tá? O que eu tenho que fazer para que o bombeiro não saia da sua unidade, tá? Eu tenho que cultivar e aí a ideia prevencionista. Então, se hoje todo mundo cuidar do seu pedacinho, cuidar da sua empresa, cuidar da sua casa, do seu condomínio e se integrar e realmente participar, pode ter certeza, né? O bombeiro jamais vai sair da sua unidade para atender uma emergência. O bombeiro tem que ficar quietinho lá no canto dele. Fica né? lá as suas 24 horas, de preferência, cumpre horário e vai embora. Assim como o seguro está lá para não ser usado. Para não ser usado. Exatamente, é isso aí. Roberto, obrigado. Gostei bastante do nosso bate-papo, viu? E se alguém tiver alguma dúvida, como que pode te encontrar? Como que funciona? Você tem algum contato? Bom, vamos lá. Você pode obter muitas informações pelo nosso site, tá bom? grupohdr.com.br, tá? Você pode também acessar o nosso Instagram, tá? HDR_prevenção contra incêndio, tá? E, claro, explore bastante o que hoje nós temos no Corpo de Bombeiros, que ninguém dá muita bola. Acessa lá o site do Corpo de Bombeiros e vá lá no menu Prevenção contra Incêndio. Tudo que você quiser, tá lá. Legal. Eu estou à disposição, sempre. Valeu, muito obrigado, Lu. Obrigado pela participação especial. Foi um prazer. Lu. Bate-papo, muito bom. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, compartilhe com outras pessoas e te aguardo no próximo vídeo.